Chegou a hora de ter aquela conversa gostosa sobre os principais perdedores da UEFA Champions League. No último domingo eu publiquei o vídeo sobre o título do Paris Saint-Germain, que foi um massacre absoluto para cima da Inter de Milão, 5-0. Nós testemunhamos a história sendo escrita diante dos nossos olhos, porque essa foi a maior goleada da era Champions em uma final da Champions League. E eu disse naquele vídeo que esse Paris Saint-Germain, ele representa, ou melhor, o título do Paris Saint-Germain na Champions League representa a derrota de dois seres questionáveis para o futebol mundial. Um deles é questionável, se bem que um deles tem Copa do Mundo, tem título mundial com protagonismo, mas o outro é uma farsa. Vamos falar do senhor Mbappé primeiro, porque o fato de ser campeão do mundo pela seleção francesa e de já ter disputado uma segunda final com pouca idade, não muda o fato de que, de forma coincidente ou não, foi ele sair do Paris Saint-Germain para ir para o Real Madrid que o Paris Saint-Germain conquista a sua primeira Champions. Coincidência ou não, o Mbappé vai parar no Real Madrid no último ano do Carlo Ancelotti como treinador e, de forma mais coincidente ainda, não conquistando nenhum título. E mais, em algumas oportunidades, esse mesmo Real Madrid foi obliterado, humilhado e amassado pelo principal rival, o Barcelona, que poderia ter feito a final dessa Champions junto com o Paris Saint-Germain. Coincidência? Talvez. Eu ia dizer, eu estou duvidando, mas vou dar o benefício da dúvida, porque afinal de contas nós estamos falando de um dos melhores jogadores de futebol do mundo. O Mbappé tem habilidade, velocidade, ele tem o feeling de futebol que a gente espera de um grande jogador. Mas sabe aquele cheiro de arroz queimado? Sabe aquela impressão de que o Mbappé não é tão bom assim de vestiário? Porque, olha, o tempo mostrou que o Cristiano Ronaldo é um baita jogador, e aí eu tenho que traçar essa similaridade nos aspectos técnicos. O Mbappé lembra muito o Cristiano Ronaldo, tanto na aptidão física, na capacidade técnica, na explosão, potência de chute, finalização. Tudo isso tem muitos elementos de similaridade entre os dois jogadores. Mas o tempo também mostrou que o Cristiano Ronaldo, além de ser um ciborgue, ele é um baita jogador de grupo. Vários e vários jogadores já vieram dar o testemunho para falar, ser vocais em relação ao Cristiano Ronaldo, dizendo que aquela marra, aquela pose toda, inclusive, né, o senhor Cristiano Ronaldo, que fez propaganda para Head and Shoulders, cara, o Cristiano Ronaldo é o cara que tinha como melhor amiga, por assim dizer, a Paris Hilton. Ele era baladeiro no começo da carreira dele. Mas o tempo mostrou que ele era um ótimo companheiro de equipe, que ele era solidário, que ele era parça. É só ver as entrevistas do Kaká, por exemplo, falando muito bem dele. Já o senhor Mbappé, o que a gente sabe dele? Lá no Paris Saint-Germain, na última temporada que ele ficou, ele forçou, basicamente, a saída de coleguinhas do porte de Ángel Di Maria e Messi. Os dois, o Di Maria e o Lionel Messi, acabaram saindo do PSG graças a tudo o que o Mbappé fez nos bastidores. E aí, como a vida é maravilhosa, né? Como uma coisa deliciosa. Em 2022, França e Argentina se enfrentam numa final de Copa do Mundo, com o Ángel Di Maria e Lionel Messi em campo, apesar do Mbappé ter feito um jogo fantástico, né? A primeira vez que um jogador marca 3 gols em uma final de Copa do Mundo, mas ainda assim a França perde nos pênaltis, a Argentina campeã do mundo, tricampeão do mundo, num jogo que a Argentina entregou, que era extremamente solidário, extremamente colaborativo. Tudo bem, tinha o Neymar, tinha o Messi em campo, daqui a pouco eu chego no Neymar. Tinha o Messi em campo, mas todo o jogo era voltado para ele, mas voltado no aspecto colaborativo. A galera lá, o time da Argentina se sacrificava para que o Messi pudesse brilhar. E uma seleção da Argentina que a maioria das pessoas não conhecia quem eram esses caras. Para muita gente, esse PSG que foi montado depois da era Mbappé é um grupo de ilustres desconhecidos.
apesar de serem jogadores promissores em seus respectivos clubes, dentro das transferências que aconteceram, inclusive durante a Champions, e também jogadores de divisão de base. O garoto que marcou o último gol pelo PSG, ele é da divisão de base do Paris Saint-Germain, 19 anos de idade e brilhando numa final de Champions. A vitória do PSG na Liga dos Campeões também mostra que não adianta você ter dinheiro. Você tem que saber onde investir esse dinheiro. Não adianta contratar Mbappé e Neymar se os dois não estiverem minimamente comprometidos com o futebol, com o aspecto coletivo do futebol. Esse é um esporte eminentemente coletivo. E isso acontece há pelo menos 30 anos. Eminentemente coletivo. A última seleção que, na minha opinião, venceu com um cara carregando a seleção nas costas, se vocês não querem enxergar para o Maradona em 86, carregando a Argentina nas costas, mesmo o Ronaldo em 2002 e mesmo o Romário em 94 tiveram muita ajuda. Romário, então, teve muita ajuda de toda uma estrutura de time que contava com o Dunga no meio-campo, Bebeto ajudando no ataque, o Zinho em Ceradeira contribuindo. O time de 2002, então, era um baita time. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu. Então, é um esporte coletivo. Talvez o Mbappé também entenda, olhando para trás, que a seleção francesa, com a qual ele foi campeão do mundo em 2018 como protagonista, também tinha muito senso de coletivo. E era um time espetacular no papel e na prática também. Eu quero dividir esse vídeo em duas partes, em dois momentos, e esse ponto de divisão é agora, porque já tem 7 minutos. Provavelmente eu vou chegar nos 14 ou 15 minutos. Porque eu preciso falar sobre o Menino Maravilha. Ah, Neymar, 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 Neymar. Seu projeto de superastro do futebol deu em água. E não vem as pessoas me dizerem, os defensores do Neymar me dizerem que ele ganhou todo o dinheiro do mundo, o que importa é que ele é milionário, bilionário, enquanto você está aí gravando vídeo de graça para a internet. Bom, eu pelo menos não estabeleci como projeto de vida ser o maior youtuber do mundo. Meu projeto de vida era, e sempre foi, ligar a câmera, me comunicar com vocês e com alguma sorte o AdSense me pagar alguma coisa. Gosto de fazer publi, gosto de receber produtos para fazer review, escrevo artigos patrocinados e isso vai pagando as minhas contas. Mas eu nunca projetei a minha carreira, eu nunca saí, por exemplo, de uma editora Globo, de uma editoria do TechCrunch ou do Engadget para partir para uma outra editoria ou para um outro grupo de mídia para ser o protagonista desse grupo de mídia. Já o Neymar sai de um Barcelona, porque não quis dividir o protagonismo com o Messi e com o Luis Soares, para ir com o Paris Saint-Germain, num projeto que era centrado nele, e aí eu desconfio que era só projeto de marketing e não de futebol. E aí, para surpresa do menino Neymar, o que acontece em 2018? Um garoto que também está no Paris Saint-Germain, chamado Kylian Mbappé, vira protagonista da seleção francesa, numa Copa do Mundo onde o senhor Neymar mais caiu do que jogou futebol. Ele virou meme por ele cair e ficar rolando. E aí o Mbappé com a França é campeão do mundo, embaçando pra caramba o rolê do Neymar no Paris Saint-Germain. Não adiantou absolutamente nada os responsáveis, os presidentes, os financiadores do PSG jogar um caminhão de dinheiro na cara do Neymar, porque o Neymar não conquistou a Champions pelo PSG. Deu errado, fracasso, derrota. Quando você é o jogador que, até o momento da contratação onde você está envolvido, tem o contrato mais caro da história do futebol, eu não quero saber. Eu não me importo, você é obrigado a ganhar. Mas eu sou humano, eu posso falhar, ninguém aguenta a pressão que eu carrego nas costas, ninguém vive a vida que eu vivo. Não interessa, Neymar. Eu não ligo, eu não dou a mínima, você é obrigado a ganhar. A partir do momento que muito lhe é dado, muito será cobrado. É assim para todo mundo. Regra do tio Ben, né?
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes financeiros vem grandes responsabilidades, Neymar. Eu fico pasmo em como o Santos se tornou refém do Neymar e do pai do Neymar. Porque o Neymar pai já deu a letra. O Neymar pode não ser eterno no Santos, mas eu vou ficar aqui por um longo tempo. Como é que pode, né? Marcelo Teixeira tá deixando tudo isso acontecer, né? Mas vamos voltar a falar do Menino Maravilha. O grande momento do Neymar foi justamente, olha só como são as coincidências, né? Justamente no período em que o Luiz Henrique estava no Barcelona, comandou aquele Barcelona que foi campeão da Champions, só que era já o time que tinha, obviamente, o Messi ali e o Luis Soares para formar o ataque MSN. Neymar nunca foi protagonista no Barcelona, e quando foi, na temporada que o Messi teve contusão, quando foi, talvez aquele fosse o melhor momento para ele ser o melhor do mundo. Mas ali, aquele Neymar já estava perdendo o foco no futebol. O último lampejo de foco no esporte do Neymar foi a conquista do ouro olímpico em 2016 aqui no Brasil contra a Alemanha. Aquele talvez seja o grande momento, o ápice do Neymar na carreira, tanto como jogador individual, como membro do coletivo, integrante do coletivo dentro da seleção brasileira, que não era a seleção principal, era a seleção olímpica. Porém, whatever, né? Pelo menos a gente tirou o lacre, perdeu a virgindade da medalha de ouro olímpica, tanto que a gente ganhou a segunda 4 anos depois lá no Japão contra a Espanha. Dito tudo isso, o que foi o Neymar em carreira? O que foi o Neymar em carreira? Sim, excelente jogador. Excelente jogador. Como jogador de futebol, ele é excelente. Como ser humano, Deus do céu, altamente questionável. Como ser humano mesmo. Abrindo a boca, o Neymar é um seu Creyson quando fala. Basicamente isso. Ele é um seu Creyson quando fala. E eu lamento que a personalidade do Neymar não permita que ele veja, dentro da sua aura de arrogância, prepotência, que o quão medíocre foi a sequência de carreira dele depois que ele saiu do Barcelona. Ele vai lá para o mundo árabe, para o futebol árabe, para conseguir o contrato da vida dele, para ganhar dinheiro infinito e não consegue jogar. Não consegue jogar porque o corpo dele já não responde, não consegue jogar porque ele não está afim, não consegue jogar porque ele não tem foco. Aí ele vem para o Santos para ficar 5 meses ou 6 meses no Santos, em um contrato que é pavoroso, e fica evidente que ele não está ali para ajudar o Santos, ele não está ali pelo envolvimento com o time, ele não está nem aí para o torcedor santista. O que ele tá mais preocupado é tentar fazer uma vitrine para, quem sabe, jogar a última Copa do Mundo dele no ano que vem. Ficar com aquela boca livre de ir para os Estados Unidos, México e Canadá. O Neymar é um ex-jogador em atividade. E a derrota que ele teve hoje, ao testemunhar a vitória do PSG na UEFA Champions League, o título tão esperado pelo Paris Saint-Germain, na principal competição europeia, em um projeto em que ele foi contratado a peso de ouro para comandar esse projeto, para ser o protagonista desse projeto, ele virou um coadjuvante de suas próprias escolhas. O Neymar é basicamente um cigano Igor. Ele é um Ricardo Mack do futebol. Inacreditável como ele se reduziu a ser um coadjuvante do próprio protagonismo. Um coadjuvante de um protagonismo que construíram para ele e que, por arrogância, prepotência, obliteração do que realmente importa enxergar num processo de futebol, de construção coletiva, porque o Neymar só se importa com o umbigo dele, só se importa com o mundo dele. Essa derrota que ele teve ao ver o Paris Saint-Germain humilhar a Inter de Milão, sem ele em campo, sem a era dos superastros do PSG em campo, e é por isso que tanto o Neymar quanto o Mbappé são grandes derrotados dessa final, muito mais do que o Inter de Milão, que tomou de 5-0 para um time
bem entrosado, bem montado, com um plano de jogo, com o Luiz Henrique comandando e oferecendo a liderança ou servindo essa liderança para os jogadores, com um elenco jovem, muito promissor. Ver o Neymar sair derrotado dessa forma é mais do que o óbvio. É mais do que o óbvio. É a constatação de que a carreira dele foi muito aquém do que poderia ser. De novo, eu não ligo para título de Libertadores. Não ligo para título de Libertadores. A Champions que ele conquistou foi ao lado de um dos melhores jogadores da história. E o Messi vai ter protagonismo em qualquer time que ele decide jogar. Neymar não venceu a Copa do Mundo. Neymar não teve a honra de ter o seu nome registrado na história como campeão mundial por seleções e ele não se importa com isso. Então, se ele nunca ligou para colocar o nome dele na história, porque o que interessava para ele é dinheiro, bet e as primas que ele coloca em chácara e fazenda de amigo, então por que eu tenho que me importar com os poucos louros e sucessos que ele teve? O tempo está sempre mostrando que ele foi muito aquém do que ele poderia ser. O tempo está sempre mostrando que ele foi uma pessoa medíocre com um talento extraordinário. E vê, mais uma vez, o tempo mostrando que ele é tão coadjuvante dele mesmo, que o tempo mostra que qualquer equipe que decidir não apostar nele consegue avançar e prosperar, que nem mesmo quem vai me chamar de recalcado ou de invejoso nesse vídeo vai ter muita razão de manter esse discurso, porque, de novo, dentro das minhas escolhas eu me considero vencedor. Será que o Neymar pode dizer que venceu na vida apenas porque tem dinheiro? O próprio PSG mostrou que não basta ter dinheiro. Você tem que saber investir, tem que saber contratar. E corrigiu o erro, corrigiu a rota. Tanto no caso do Neymar quanto no caso do Mbappé. O Mbappé tinha realmente que pegar outros ares. E olha só que coincidência, né? O Mbappé foi para um Real Madrid em encerramento de ciclo, em saída do Ancelotti e não conquistou nada na primeira temporada. Quem sabe na próxima. Já o Neymar, eu não sei se vai ter mercado relevante no futebol para poder mostrar que ainda está interessado. A lição que o PSG deu para Neymar e Mbappé ao conquistar o UEFA Champions League sem eles é muito clara, é muito emblemática e vamos ver se esses dois protagonistas, ou que tentam ser protagonistas, aprendem com tudo o que aconteceu no sábado, numa tarde de sábado que foi um registro histórico para todos nós. Eu só não sei, no caso do Neymar, se ele vai realmente ter lucidez para entender metade do que aconteceu lá em Munique e a outra metade que eu falei nesse vídeo. É que o Neymar nunca vai ver esse vídeo, então posso falar a groselha que eu quiser que nem processado eu vou ser, provavelmente.